veio do serviço, vocês trabalharam hoje, está cansado? Se você ficar aí, você vai dormir. Então fica lá atrás, em pé. Se tiver alguém com sono aí, e aqui sempre tem uns 2 ou 3 aqui tem 2 aqui que eu sempre consigo ver. Está dormindo. E eu não gostaria de falar, apontar você, né? Meio sem graça, né? Então, se você aí está meio cansadinho, está com sono, você vai ouvir essa minha voz melosa, agradável, aí você vai dormir. Eu não gostaria que você dormisse. Amém, irmão? Tá bom? Bom, nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos lendo e fazendo algumas observações, tá bom? Em nenhum momento é a intenção, ou foi a intenção, a gente assim, dessecar esse livro que é tão profundo e tão lindo, tá bom? Não é a nossa intenção. Ler o livro de Atos e fazer algumas observações para nossa edificação. Amém? Até aqui? Para nossa edificação. Devo dizer-lhes o seguinte: o livro de Atos é o nosso livro, é a nossa história. O que é o livro de Atos? O livro de Atos é a história da igreja cheia do Espírito Santo. É a história da igreja. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi embora, foi assunto aos céus e disse, presta atenção, e disse para os discípulos não fazerem nada até que o Espírito Santo viesse sobre eles. E eles fizeram isso, eles esperaram, aguardaram a promessa. Eles esperaram. Então ali, quando o Espírito Santo vem sobre eles, começa a história da igreja. Amém, irmãos? Antes de Atos dos Apóstolos, a igreja era uma profecia. A igreja, como ela era apenas uma profecia. Então a igreja, ela nasce com esse vigor todo em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, ela é prometida, profetizada. Amém até aqui? Amém? Posso ver sua mão? Livro de Atos é o livro da história da igreja cheia do Espírito Santo. Jesus disse: vocês fiquem aí, não façam nada. Isso é muito importante observar, irmãos. Vocês não façam nada. O que Deus quer com isso? Que tudo que você for fazer seja guiado pelo Espírito Santo, seja no fluir do Espírito Santo. Porque se nós fizermos coisas, seremos só nós. É carne. E carne não produz espírito. Carne não produz nada espiritual. Amém, irmão? Amém, irmão? Carne não produz nada espiritual. Então, vocês não façam nada até que o Espírito venha e encha vocês, e entre em vocês. Então não será mais vocês que farão, mas o Espírito Santo fará através de vocês. Diga: eu recebo. Esse é o livro de Atos. É o livro da história da igreja cheia do Espírito Santo. Então é a nossa história, porque o livro de Atos não acaba, continua com você. Ele acaba no capítulo 28, mas ele acaba de repente. Ele não acaba assim, tipo assim, final. Hashtag final. Tem isso. Hashtag acabou. Não tem isso. Ele para. Você entende que tem uma sequência. E a sequência é você e eu. Amém, irmão? Nós somos a continuação. Tudo bem até aqui? Aí então nós aprendemos que no capítulo 2 o Espírito veio sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a andar por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregando o Evangelho cheio do Espírito Santo. As pessoas se converteram de 120 pessoas para 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, uma multidão de pessoas, uma multidão de discípulos. Assim que foi crescendo a igreja. Nós estamos agora em Atos capítulo 16. Atos 16. Já fizemos algumas considerações. O que é Atos 16? O Paulo, o Silas e o Timóteo saíram em missões. É a segunda viagem missionária. Amém? Até aqui? Na sua segunda empreitada missionária. E como é que foi essa viagem missionária? Às vezes você lê Atos e você pensa assim, que eles fizeram uma agenda, e que eles pegaram assim, uma mala muito grande, e que eles fizeram uma coisa assim muito chocante.
Não, irmãos. Eles saíram e foram. Como se alguém aqui fosse ali, de repente, ali em Itaquá, ali no Miguel Badra, ali em Palmeiras. Eles foram de cidade em cidade, pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho, as pessoas aceitavam. E assim a igreja foi crescendo. Porque o Espírito trazia justamente aquilo que as pessoas necessitavam. Então Paulo saiu assim. Aí ele tentou pregar numa cidade. Isso é Atos 16. Eu vou pular o primeiro versículo. Tentou pregar em uma cidade. O texto diz que o Espírito os... Diga para mim, irmãos. Impediu. O Espírito mesmo impediu. Atos 16. O Espírito os impediu. Aí o Paulo e o Silas e Timóteo tentou pregar em outra cidade. De novo, o Espírito de Cristo os impediu. Impediu. Como impediu, eu não sei te dizer. Aí, por isso que você tem que ser sensível. Você tem que ser uma pessoa sensível a Deus. Como foi que o Espírito impediu, eu não sei te dizer, mas impediu. E o Paulo, o Silas e o Timóteo entenderam isso. Eles compreenderam. Bom, o Paulo tentou, não deu nada, aí ele foi repousar à noite, foi dormir. Quando ele foi dormir, ele teve uma visão. Nessa visão, apareceu uma pessoa com trajes macedônicos. E disse na visão: venha e ajuda-nos. Aí o Paulo foi. Aí eles foram, acreditando que aquela visão era do Espírito Santo. E aí é onde nós chegamos, né? Aí foi onde nós chegamos, no capítulo 16, né? No capítulo 16, eles foram guiados pelo Espírito Santo. No versículo de número 6, diz que eles chegaram, no versículo de número 13, fala que no dia de sábado, eles saíram fora das portas, para a beira de um rio, onde costumava fazer oração. Chegou numa cidade e ele foi logo procurar um lugar para, diga, oração. É assim que você começa um trabalho. É assim que você começa a ganhar almas para Jesus. Eles foram procurar um lugar para oração. E assentando, falávamos às mulheres que ali já chegaram, se juntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, nos ouvia. E o Senhor abriu o coração da Lídia. O Senhor abriu o coração dela. Ela já era temente a Deus, mas não era convertida. E o Senhor abriu o coração de Lídia e ela se converteu. E quis ser batizada. E no versículo de número 15, ela foi batizada. Ela é a casa dela. Ela é a casa dela. Bom, beleza, legal. Uma mulher se converteu, uma família se converteu. É ali que nasce a primeira igreja, a igreja de Filipos. A igreja aos filipenses, nasce aqui. Uma igreja plantada. Mais tarde, anos mais tarde, Paulo vai escrever a sua carta para essa igreja, carta aos Filipenses, que está na sua Bíblia. É uma das cartas bíblicas, é um livro bíblico. Mas não para por aí. No dia seguinte, olha o que aconteceu. No dia seguinte, aconteceu de, indo nós à oração, de novo, diga de novo. Você veja que orar é uma prática cristã desde que a igreja existe. Nunca mudou. Existe moda na igreja, existe modinha assim, modinha assado, mas oração nunca foi moda. Amém, irmão? Diga, oração não é moda. Diga, é necessidade. É, irmão. Um cristão cheio do Espírito Santo ora. Ele clama. Irmãos, não tem nada mais significativo do que oração. Porque quando você ora, a primeira coisa que você mostra, sabe o que é? Humildade. Fraqueza. E quem ora é porque precisa. Então, primeiro dia eles foram orar, alcançaram a Lídia e a família dela, e as demais mulheres. No dia seguinte, eles foram de novo orar. Mas agora outra história vai acontecer, que nós já vimos aqui, só vou ler para vocês. Indo nós à oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito imundo de adivinhação, o qual, adivinhando, ela dava lucro aos patrões dela. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava com grande voz, dizendo: estes homens
que vos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus. Irmãos, essa mulher falou alguma coisa demais? Me diga sim ou não. Falou alguma coisa feia? Falou alguma coisa errada? Não, não falou, presta atenção aqui. A mulher que tinha um espírito imundo seguia Paulo e os demais discípulos, gritando: olha, gente, estes homens são servos do Deus Altíssimo. A mensagem não está errada, o conteúdo não está errado. Eles eram servos realmente do Deus Altíssimo, e eles anunciavam realmente a salvação. Só que isso aconteceu vários dias. Todos os dias Paulo ia à oração, e aquela mulher saía atrás deles, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens, eles anunciam para vocês o caminho da salvação. Paulo foi vendo aquilo, e diz assim o texto: e seguindo a nós, não parava de nos importunar, e isto fez por muitos dias. Paulo, perturbado, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, sai dela. E o demônio saiu. Conteúdo correto, mensagem certa, mas era um demônio. Sabe, irmãos? Cuidado, irmãos. Cuidado. Mas se você tem tendência às vaidades, ao egoísmo, você que tem essa tendência ao orgulho, que aparece uma dessas te elogiando e você come essa comida, você come desse prato, só porque te elogiou. Nem todos, irmãos, que dão tapinha nas suas costas são enviados de Deus, irmãos. Nem todos. Não tem, a mensagem não está errada, o conteúdo está certo, e ela não está mentindo. Eles eram realmente servos do Deus Altíssimo e anunciava realmente o caminho da salvação. Mas quem estava falando era o espírito imundo. Nós nunca vamos saber qual era o plano do diabo na vida de Paulo. Nunca vamos saber. Mas eu tenho certeza que o inimigo tinha um plano aqui, não tinha, não tinha? Eu não sei o plano, mas ele tinha um plano. Paulo percebeu isso. Alguém poderia ouvir aquilo e falar assim: essa é a voz do Espírito Santo, porque falou a mensagem certa, o conteúdo certo. Olha como a coisa é séria, irmãos. Alguém poderia dizer assim: essa mulher está cheia do Espírito Santo, foi Deus que enviou ela para animar a gente. E não era, né, irmãos? Paulo, incomodado no seu espírito, disse: sai dela, e saiu. E para piorar a coisa, irmão, para piorar, pastor, para piorar, irmãos, para piorar as coisas, os patrões dela vão achar ruim, os patrões dela não vão gostar nada. Versículo de número 19: vendo os seus patrões, seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Ó, alguém poderia falar assim: ele poderia ignorar, né, pastor? Deixar para lá, ignorava o que a mulher estava falando. Pois é, quem anda no Espírito, irmãos, não segue o sistema. Quem anda no Espírito não faz o que todo mundo quer que faça, irmão. Quem anda no Espírito, irmão, sempre incomoda. Eu desafio você e vocês, irmãos, a andar no Espírito Santo. Vocês vão incomodar. Nem tudo será um mar de rosas. Nem sempre você receberá aplauso. Paulo poderia matar 2 coelhos com a sua cajadada, né? 2 coelhos. Primeiro, ter paciência com aquela mulher e deixar ela falar e falar e falar. Segundo, não se indispor com os patrões da cidade. Ele poderia ser politicamente correto. Mas quem anda no Espírito Santo, irmãos, nem sempre agrada e nem sempre faz o que todo mundo quer. Não faz. O Espírito não faz o que a gente quer, faz o que a gente precisa que ele faça.
Diga: Espírito Santo, faça em mim o que eu preciso que seja feito. Fala isso de novo. Espírito Santo, faça em mim o que eu preciso que seja feito, e não o que eu quero, e não o que eu quero. Porque nós não sabemos orar como convém, irmãos. Pois é, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ó, irmãos, está vendo só? Quanta indisposição? Mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Por expulsar um demônio, irmão. Por expulsar um demônio. Mandando ao carcereiro que guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele lhes segurou os pés no tronco, algemaram os pés deles. Está vendo, irmãos? Agora me respondam a pergunta: quem mandou Paulo e Silas para aquele lugar mesmo? Quem mandou Paulo e Silas para aquela cidade? É isso aí, o Espírito Santo, irmãos. Conclusão, lição para nós. Não é porque Deus nos manda que tudo vai ser um mar de rosas. Não é porque Deus te enviou que tudo vai ser maravilhoso. Você vai enfrentar guerras. Você vai enfrentar dificuldades. E aí continua. O que fazer então em situações adversas? Olha, de novo, vou perguntar. O que fazer em situações adversas? O que Paulo e Silas fará agora? O que você faria? O que você faria? Outra coisa que eu quero ver com vocês. Que terremoto será esse que vai acontecer aqui agora? Que terremoto será esse que vai acontecer aqui na sequência? Porque virá um terremoto aqui agora. Que terremoto é esse? Uma outra pergunta antes de ler o texto. Terremoto abre portas ou quebra portas? Terremoto abre portas ou quebra portas? Terremoto abre portas ou quebra portas? Esse terremoto aqui não vai quebrar. Amém? Então o que fazer? Vamos ler. O que fazer? Aonde Paulo e Silas estão? Mais alto? Na prisão. Quem mandou? Espírito Santo. O que fazer agora? Versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, vamos recordar aqui. O que fizeram com Paulo e Silas? Primeira coisa, irmãos. O que? Açoitaram. Com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Varas. E foram poucos açoites? Poucos açoites, irmãos? Muitos açoites. Levante a mão aqui, quem já caiu assim? Quem já caiu no chão, sabe? E raspou a perna, saiu a pele e sangrou. Quem já fez isso aqui? Quem já teve isso, irmão? É, né? Eu também já. Algumas vezes tive até febre. Né? Os jogadores de futebol aqui, ó. Os jogadores aqui, ó. Quantos de vocês já foi chutar a bola, chutou o chão e o peito do pé abriu assim, ó? Quem aqui já fez isso já? Vamos lá, cadê o jogador? Aí você chora,
Aí quem é casado, ô minha veinha, cuida aqui pra mim, passa um remedinho aqui, né? Alguns jovens meio sem vergonha falam, mãe, ajuda aqui. Eles foram açoitados com varas. Com varas. Um arranhão na perna você geme. Depois que eles foram açoitados, eles foram para a Santa Casa, né, irmão? Foi isso, irmãos? Depois que eles foram açoitados, veio assim alguns enfermeiros celestiais. Enfermeiros celestiais. Não, irmãos. Eles foram jogados na prisão, com aqueles inúmeros açoites, com a pele saltada, com a pele descoberta. O que eles faziam na prisão, irmãos? Gemiam de dor, ai, 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 ui, 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 ui. Tá bom, então deu um dom maior lá pro ai, 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 né? Ai, 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 ai. Ah, irmãos? Ui, 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 ui. É assim que eles cantavam, irmãos? Ai, 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 que tá doendo demais. É isso, irmão? O texto fala, irmãos, isso aqui eu queria que você se permitisse agora, se permitisse que o Espírito te marque agora. Eles cantavam, eles oravam e louvavam a Deus. Irmãos, aprenda com isso aqui, meu irmão. Mas nós estamos tão acomodados, irmãos. Eles foram açoitados. Os nossos pais na fé, esses aqui são nossos pais na fé, os que nos ensinaram a ser evangelistas, a ser igreja. Eles aqui, irmãos, têm que ensinar você e eu. Eles foram açoitados com muitos açoites, o texto diz, e foram jogados na prisão. E não era uma prisão politicamente correta, foi na prisão interior, na prisão mais profunda, no calabouço mais podre que existia. E lá na prisão eles oravam e eles louvavam. Ah, pastor, mas o que eles oravam? Ah, pastor, no mínimo eles oravam assim: Senhor, mata aqueles que nos bateram, destrói nossos inimigos. Era assim, irmãos? Era assim, irmãos? Você vai ver na sequência que não, irmão. Não era mata aqueles. A igreja de Atos nunca orou assim, irmãos. Mata aqueles inimigos. Senhor, destrói aqueles caras que nos bateram. Senhor, manda um anjo do Egito lá. Manda um anjo da morte. Senhor, mata eles, Senhor. Porque eu vejo muitos cristãos orar assim: vinga, Senhor, vinga. Irmão querido, eu gostaria muito que você se permitisse ser marcado por Deus nessa noite. Irmão, nosso conforto, nossa quietude, nossa quentude, nossos prazeres. Aí você fala assim: ah, mas tem que pregar o evangelho. E eles estão na prisão. Na prisão eles oravam e louvavam, cantavam hinos a Deus. E os outros presos, o que, irmãos? Os outros presos os escutavam, irmão. Eles oravam e eles cantavam, e os demais presos escutavam. Que lição, hein, irmãos? Os presos ouvindo gente que apanhou adorar a Deus, irmão. Já pensou? Porque adorar a Deus aqui com esses acordes é tão gostoso, né, irmão? Adorar a Deus aqui assim. Depois que você ganhou uma bênção hoje, você comeu uma vez, comeu 2 vezes, comeu 3 vezes. Alguns de vocês foram no shopping. Alguns de vocês foram jogar hoje, estão aqui felizes da vida. Ah, adorar a Deus é assim: agora eu vou adorar meu Deus, que delícia, oh glória, que maravilha, oh maravilha de Deus. Ah, irmãos, adorar a Deus assim é fácil. Mas adorar com a pereba nas costas. Irmãos, quem aqui já machucou o pé e pôs uma meia e a meia grudou na pereba? Quem? Vamos lá, levanta a mão aí, meu irmão. Irmão, a ferida fez um calo, e aí ficou lá 3 horas com uma meia lá. Aí você vai tirar à noite, irmão. Eu tenho uma tática para tirar a meia na pereba. A minha tática é a seguinte: pega um chuveiro, uma bacia,
enche o chuveiro de água morninha, aí você põe o pé com a pereba lá. A água morna amolece lá, aí você tira a meia numa boa, não vai doer. Gostou da minha tática? Essa é a minha tática. Agora imagina aqueles homens, irmão, não tem chuveiro. Imagina, meu irmão, quando Paulo fazia assim, ó. Aquela camisa velha que ele usava, aquela roupa ali, grudando na ferida. A hora que ele levantava a mão para adorar, aí a roupa puxava a pereba. Ah, meu Deus do céu. É para você falar ai. É para falar ai. Imagina, meu irmão, dobrar o joelho assim, ó. Aí você estica a pele assim, e a pele puxa, meu irmão. Ai, meu irmão. É assim que eles louvavam a Deus. Sem cadeirinha para sentar. Sem um escurinho do cinema para você ouvir. Sem um arpejo de piano. Naquela prisão, irmãos. E os demais presos os escutavam. Agora imagina o preso falar, mas esses caras não apanharam? Apanharam. Esses caras não foram surrados? Foram surrados. Por que que eles estão cantando? Irmãos, isso converte, meu irmão, o pior pecador, irmão. Isso faz um pecador perguntar, por que que esses homens não estão xingando? Por que que esses homens não estão praguejando? Por que que esses homens estão felizes? Eles estão onde nós estamos, eles apanharam e nós não apanhamos, mas eles estão cantando. Ah, irmão, os presos tinham que perguntar, o que eles têm que eu não tenho? O que eles têm que eu não tenho? Verso seguinte, verso de número 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Irmãos, isso mexe com Deus, né, meu irmão? Isso mexe com o Senhor. Quando Ele olha para os seus servos, tendo todos os motivos para reclamar, irmãos. Aí isso mexe. Olha só, de repente, sobreveio um terremoto tão grande, um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. A prisão se moveu. E logo se, o quê? Se abriram. Todas as abriram, irmãos. Que terremoto é esse que abre, irmão? Que terremoto faz o que mesmo, gente? Terremoto faz o que, meu irmão? Quebra. Aqui fala, aqui diz que abriram todas as portas. Quem está entendendo? Por quê, irmãos? Porque homens resolveram orar de verdade e adorar de verdade. Então, de repente, um tão forte terremoto veio e balançou as estruturas, e todas as portas se abriram, e foram soltas as prisões de todos, as algemas, irmãos, umas correntes que eles tinham nas pernas, na canela, umas correntes que eles tinham daqui até o concreto. As algemas foram soltas, todas as algemas. Terremoto, soltar algemas, meu irmão. Você tem que perguntar, que terremoto é esse? Que terremoto é esse? Todos, de todos. E acordando o carcereiro, vendo aberta todas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham o quê? Fugido. Quando o carcereiro, o dono que guardava a prisão, ouviu o barulho e viu que as portas estavam abertas e que as algemas estavam abertas, ele pegou a sua espada e ele ia se matar, porque ou ele se matava ali, ou no amanhã matariam ele. Ele ia se matar. Agora veja, olha bem o espírito desses homens, olha bem o discernimento desses homens. Ia se matar, quis se matar, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, ninguém fugirá. Ó,
Irmãos, como Paulo podia garantir que os demais presos não fugiriam, irmãos? Pensa comigo, irmão. Mas naquela época, se fosse hoje, está tudo bem. Mas naquela época, como é que Paulo poderia garantir que ninguém ia fugir? Senão uma convicção de Deus. Não te faças mal. Todos nós estamos aqui. Todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro, todo trêmulo, o carcereiro. E pedindo luz, saltou para dentro, todo trêmulo, e se prostrou aos pés de Paulo e Silas. E tirando-os à parte para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãos, quem falou de salvação aqui, irmãos? Você percebeu? O Espírito está operando. Ele estava dormindo, irmão. Paulo orava, mas ele dormia. O Pedro ouvia, mas o carcereiro dormia. Acordando, despertando, ele dormia. Ele pede luz, pula para dentro e fala assim: o que eu tenho que fazer para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, agora sim, lavou-lhe os vergões, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Levando-os à sua casa, o carcereiro, levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Paulo não pregou uma palavra sequer, irmãos. Até chegar nesse momento, ele não pregou. Olha como o Espírito Santo trabalha. Presta atenção. Uma endemoniada seguindo Paulo. Paulo expulsa o demônio. Os patrões prendem Paulo. Paulo louva, adora e ora. O terremoto vem. As portas se abrem. O carcereiro é salvo com a sua família. Você escreveria uma história dessa, meu irmão? Eu escreveria uma história dessa? Por que que você e eu? Por que que eu e você somos assim, irmãos? Por que nós somos assim? Nós não escreveríamos essa história, irmãos. Mas o Espírito Santo escreve uma história dessa. O Espírito Santo tem uma história para você. O nosso problema é que a gente quer decidir como vai ser a história. A gente não se rende, irmãos. Quem escreveria uma história dessa, a não ser o Espírito Santo? Como é que esse carcereiro seria salvo? Como é que esses presos ouviriam o Evangelho, irmãos? Como é que esses presos ouviriam o Evangelho? A história do Espírito Santo, pode ter certeza, é sempre a melhor. É sempre a melhor. Como falta hoje em dia nós andarmos no Espírito. E para concluir, olha a consciência de Paulo. Depois disso, Paulo está na prisão ainda, ele não vai sair de lá. Olha depois disso o que acontece. No versículo de número 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens, solte aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os juízes, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e vai em paz. Mas Paulo replicou e disse: olha a consciência de cidadão de Paulo, de cidadão. Mas Paulo replicou e disse: açoitaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, sendo homens romanos,
nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente, eles querem nos tirar fora. Não será assim. Mas eles venham a nós, e eles mesmos nos tirem daqui. Ó, que consciência de cidadão. Eles querem nos soltar na surdina, por debaixo do pano. Eles que venham agora e nos soltem, e nos coloquem para fora. Os quadrilheiros foram dizer isso aos juízes, as mesmas palavras, e eles temeram, ouvindo que Paulo era cidadão romano. E vindo eles, lhes dirigiram súplicas. Olha o que o Paulo fez. Lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, pediram que ele saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, aquela primeira mulher que se converteu. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Olha que história, irmãos. Uma história supra-espiritual. Uma história transcendental. Algo de Deus. Mas mesmo sendo uma história transcendental, espiritual, sobrenatural, melhor dizendo, Paulo tem uma consciência de cidadão. Eles não vão nos despedir na surdina. Eles descumpriram a lei, não cumpriram a lei e agora querem sair ileso. Eles que venham aqui. Isso é a consciência de cidadão. O Espírito Santo, até nessas coisas, nos ajudam. Vale ou não vale a pena, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo? Vale ou não vale a pena andar no Espírito, irmãos? Querido, anda no Espírito e a sua família será realmente protegida. Anda no Espírito e você vai educar corretamente os seus filhos. Anda no Espírito e você e a sua esposa vai viver bem. Anda no Espírito e você vai ser o melhor profissional que existe. Anda no Espírito e as pessoas terão prazer em estar perto de você. Só as mal intencionadas é que não sentirão prazer em estar perto de você. Ande no Espírito, meu irmão. Vale a pena. Só que entenda, andar no Espírito não é andar do meu jeito. É andar do jeito dele. Do jeito de Deus. Quando você anda no Espírito, você canta fora de hora. Você ora fora de hora. Você ora quando ninguém está orando. Você louva quando ninguém está louvando. Você se dispõe quando ninguém mais dispõe. Quando você anda no Espírito, irmãos, você vai para o deserto se for necessário. Quando você anda no Espírito, irmão, você só tem a ganhar. Ande no Espírito. Deixa o Espírito dirigir. Deixa o Espírito te guiar. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nessa hora. Vamos ficar em pé nesse instante. Em nome